Sabe aquele seu amigo de faculdade que quando você senta para conversar com ele, tomar uma cerveja, ele começa a falar e fica todo mundo escutando. Ele conta uma história, depois conta outra, e todo mundo fica entretido porque é uma história melhor que a outra. Sabe esse tipo de gente? Hefesto era dessa categoria. Se tem um livro de biografia, de autobiografia que eu compraria, era o de Hefesto. O que o Hefesto tinha de história, uma melhor que a outra, não estava no gibi. Hefesto era demais, Hefesto era divertidíssimo. Assim. Hefesto era meio feio. Ele era feio. Mas ele era um homem interessante, feio e interessante. Uma das mais interessantes histórias de Hefesto é sobre o nascimento dele. A história começa quando Zeus venceu a guerra contra os titãs. Zeus ganhou a guerra, Zeus aprisionou os titãs, botou os titãs no Tártaro, jogou a chave fora, botou lá umas criaturas mal encaradas para ficar vigiando os caras. E ele foi fazer aquilo que todo rei que acabou de vencer uma guerra faz, que é sair com a mulherada. Os reis eram assim e Zeus também era assim. Até porque ele tinha que desestressar, né? A gente contou essa história dele convivendo com os outros, administrando os conflitos, etc. Ele tinha que desestressar. Então, Zeus ganhou a guerra e começou a pegar a mulherada. Ninfas, outras deusas, ele não escolhia. Só que tinha um pequeno problema, um detalhezinho que ele era realmente um detalhezinho. É que Zeus era casado. E Zeus era casado com a deusa Hera, a deusa da fertilidade. Bom, vocês podem imaginar que Hera não gostava muito de ser traída, né? Todo mundo sabia das escapadas que Zeus dava. Não era novidade para ninguém. E nem para Hera. Hera começou a ficar cada vez mais enciumada. Ela ficou tão brava, mas tão brava, mas tão brava, que um belo dia, de tão injuriada que ela estava, ela teve um filho. Sem dormir com ninguém. Simplesmente teve o moleque. Pelo menos foi o que ela contou, né? Se ela deu umas escapadas também, a gente não sabe. Quem que era esse filho? O nosso amigo Hefesto. Você já vê que o nascimento dele já é um fato insólito. Mulher teve filho sozinha.
Foi o que ela contou. Vamos acreditar nela, vamos dar a ela o benefício da dúvida. Aí tem uma parte meio triste na história, porque hoje em dia a gente tem toda uma cultura de defender pessoas com deficiência, etc, né? Mas acho que na época eles não agiam da mesma maneira, porque Hefesto nasceu com uma deficiência. Hefesto era coxo. Hefesto tinha uma perna maior que a outra. Tem algumas más línguas aí que circulam a versão de que, na verdade, por algum motivo, Zeus ficou puto com Hefesto e jogou ele do alto lá de um barranco, ele caiu e quebrou a perna. Tem essa versão também, eu preciso mencionar isso. Mas vamos naquela de que Hefesto nasceu assim. E você acha que os deuses gregos tinham algum pudor assim de fazer bullying com Hefesto? De jeito nenhum. Então eles estavam na festa dos deuses e eles viam Hefesto andando assim, eles começavam a dar risada, a apontar e dar risada. É assim que eles faziam. Ele andava mancando, né? E os caras tiravam onda. Estavam nem aí. O que você acha que Hera fez quando ele nasceu assim? A deusa Hera percebeu. E aí, vamos lá. Alternativa A. Ela acolheu carinhosamente o seu filho. Alternativa B. Ela acolheu o garoto e levou numa escola para ele socializar. Alternativa C. Ela pegou o moleque e jogou do Olimpo para baixo, para terra. E aí? Sim, senhores. Se vocês marcaram a alternativa C, vocês acertaram. Quando Hera viu que Hefesto tinha esse problema, ela pegou o moleque e jogou barranco abaixo. Jogou precipício. Na verdade, jogou do Olimpo para a terra. E Hefesto caiu durante dias. Ele passou dias caindo, dias e noites caindo, até cair numa das ilhas, que era a ilha de Lemnos. Quando Hefesto caiu e se viu abandonado, ele teve que fazer uma coisa que só de falar aqui, ó, já me dá arrepio. Nossa, eu já fico com arrepio só de falar. Ele teve que trabalhar. Ó. Vou até tomar um café. Tô tremendo, ó, gente, ó. Ele teve que trabalhar, teve que procurar um emprego. É o que eu vou ter que fazer também se essa porra aqui não der certo. E o emprego que ele arrumou foi numa forja. Então a gente já estava aqui no momento em que já tinham os artesãos trabalhando, fabricando ferramentas, usando metais para fabricar ferramentas, fabricar armas. E Hefesto levou o currículo dele lá. O currículo dele tinha uma linha. Nascido de Hera. Era o que ele tinha feito na vida. E expulso do Olimpo.
Então ele entregou o currículo e foi contratado. Só que como ele era um deus, ele fazia muito bem o trabalho dele. De maneira que ele começou a ganhar algum dinheiro e ele conseguiu abrir a própria forja. Ele virou um microempresário. Felizmente, parece que o governo lá não extorquia tanto quanto extorque a gente. Então ele conseguiu fazer a empresa dele funcionar, né? E ele continuou prestando um ótimo serviço. De maneira que ele se tornou muito famoso. Ele virou um artesão muito famoso. O seu nome estava na boca do povo. Então, ele virou sinônimo do artesão. E é assim que Hefesto era o deus da forja, o deus do fogo, o deus do vulcão. Mas não era só isso. Hefesto, além de ser um ótimo artesão, Hefesto era um grande inventor também. Hefesto era uma espécie de Elon Musk da época, ou de Tony Stark. Então ele inventava assim, umas parafernálias, por exemplo, um período lá que ele não estava muito afim de trabalhar, ele inventou uns robôs de ouro. Na verdade, umas robôs, eram mulheres. Quer dizer, não eram nem homens nem mulheres, eram robôs, né? Eram robôs femininos. Para ficar trabalhando para ele. Ele também não era bobo, né? Ele inventava essas coisas aí. Ele estava lá ganhando o dinheiro dele, mas faltava alguma coisa, né? Faltava o reconhecimento dos deuses. Então, um belo dia, ele decidiu que ele queria voltar para o Olimpo. E ele resolveu construir um presente para cada deus. Uma forma de atrair a simpatia deles. E esse presente foi um trono. Então Hefesto construiu um trono dourado para cada um dos deuses, inclusive para Hera. Então ele apareceu um belo dia lá no Olimpo com um trono, um monte de trono, né, o caminhão de mudança. Foi aquela festa, todo mundo ficou feliz, né? Porque eles se contentavam com essas coisas. Então, deram um banquete para ele. Ô, Hefesto, há quanto tempo que a gente não se vê? Aqueles papos, né? Só que o Hefesto, como ele era um cara engenhoso, ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Além dele fazer um agrado para os deuses, ele armou também uma vingança para Hera. Então, no trono de Hera, ele amarrou umas correntes inquebráveis, de maneira que quando Hera sentou no trono, ela ficou presa. Ela ficou presa. E foi assim que ele se vingou da própria mãe. Esse era Hefesto. A melhor parte da história de Hefesto vem agora.
Depois que Hefesto prendeu a mãe no trono, foi aquele auê no Olimpo. Apareceu lá Poseidon, apareceu Apolo, apareceu Afrodite, foi aquele desespero. Nem Zeus conseguiu libertar a mulher. Hera estava presa no trono e nenhum deus conseguia fazer nada a respeito. Só Hefesto sabia o segredo daquelas correntes. E Hefesto, ele prendeu a mãe no trono e ele voltou para Lemnos. Fica aí pensando no que você fez comigo. E aí começa. E agora? O que a gente vai fazer? A mãe tá presa, a mãe tá presa. Olha a solução que os deuses gregos arrumaram para esse pepino. Os caras chamaram Dionísio, o deus do vinho. Você vai pensar, o que tem a ver o que Dionísio pode fazer, né? Então, vai vendo. Olha só. Eles chamaram Dionísio, o deus do vinho, e disseram para ele: olha, você é o único que pode salvar a lavoura aqui. Tá bom, pode deixar comigo. Aí Dionísio desceu até Lemnos, bateu na porta de Hefesto. Oh, como que você vai, Hefesto? Ah, tô bem. Como é que tá a família? Ah, a família tá ótima, né? Aquele papo furado. E aí ele pega e fala assim: ô Hefesto, você não quer tomar um vinho, não? Eu quero. Aí começaram a tomar vinho. E aí Dionísio ali naquela lábia do boêmio, né? Olha, o que você fez lá com a sua mãe? Prendi ela. Prendi ela porque fez comigo não se faz. Mas, ô Efesto, deixa isso. Toma mais um pouco de vinho aí. Tomou um pouco de vinho. Deixa eu dizer uma coisa, Efesto. Não leva essas coisas pro pessoal. Essas coisas fazem mal a você. Eu não quero saber. Ela vai ficar presa lá pela eternidade. Não faz assim, Efesto. Toma mais um pouco de vinho. Um pouco de vinho. Você não pode ficar levando essas coisas não, Efesto. Isso aí faz mal pra você. Faz mal pra sua alma, entendeu? Não é por ela, é por você. Você tem que aprender a perdoar as pessoas. Toma um pouquinho mais de vinho aí. Dionísio embriagou o Hefesto. E quando o Hefesto já estava muito louco, Dionísio pegou Hefesto, colocou em cima de uma mula. Dionísio tinha umas dançarinas que acompanhavam ele. Ele botou as dançarinas do lado do Hefesto. O Hefesto ficou todo contente lá. E foi caminhando a mula, Hefesto, as dançarinas, Dionísio, todo mundo em direção ao Olimpo. Eu vou botar até uma imagem de um vaso que tem mostrando essa ocorrência. Quando chegou no Olimpo, Hefesto estava tão extasiado com as dançarinas, com o vinho do Dionísio, com tudo, né, com o clima e tal, que ele olhou para a mãe e falou: ah, quer saber, mãe? Desculpa aí, vai. E libertou a moça. E libertou a deusa Hera. Então foi assim. Essa foi a história da reconciliação de mãe e filho
de Hefesto e Hera. Tem cabimento? E alguém acha que os deuses gregos são sérios? Eles não são, eles são que nem nós. Nossa, Hefesto e a mãe dele tem cada uma. Já teve uma vez que era de vez em quando Zeus ficava bravo com ela, saía correndo atrás dela no Olimpo. E Hera se escondia no quarto privado dela. E Zeus não conseguia entrar, Zeus não tinha a chave. Hefesto foi lá e construiu uma passagem secreta para Zeus entrar. É mole?